porque realmente, mais uma vez, ficou explícito que o crime aqui no Brasil, quando você apoia o lado certo, entre aspas, vale a pena. Pois é, isso é revoltante. Você, por exemplo, está fazendo já terceiro ou quarto ano de direito, deve se sentir mais ofendido e pior ainda do que uma pessoa como eu, que sou um cidadão comum, uma vez que você está numa área que justamente está se tornando desacreditada por conta de um dos organismos relacionados à justiça, que é, pelo que você está dizendo, aparelhado e instruído por um grupo para não condenar criminosos que pertencem àquele grupo. É isso que você está dizendo para a gente. E é isso também que nós vimos aí essa semana. Agora, indo diretamente para... Foi quinta-feira que ocorreu a decisão, né? A publicação do que a PGR decidiu. Explica para a gente exatamente. Ele vai ter que devolver parte, né? Porque não determinaram um valor lá, mas isso é impossível saber exatamente quanto é. Ele se comprometeu a devolver e a PGR se comprometeu a não levar isso adiante da justiça, o que colocaria, Não vai obviamente, subir para o STF. Não vai subir para o STF. Simplesmente isso. A PGR fez um acordo com ele, onde que ele paga o valor desse dinheiro. Não vai subir para a Procuradoria, não vai subir para o STF, para o Supremo. E aí o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo. Ele vai falar, eu não vou fazer isso mais, vou pagar uma multa e não vai subir para o Supremo. Simplesmente. Aí eu queria perguntar, se fosse o Nicolas ou se fosse algum dos filhos do Bolsonaro que fosse comprovado realmente, será que aí havia esse acordo? Não que eu vote, que eu apoie o Bolsonaro, porque vai ter um idiota ou outro aí que vai estar aí nos comentários desse vídeo e vai falar, não, isso aí é de direita. Não. A questão houve um crime, houve um fato, e a gente não tem que relativizar se o cara é de direita ou esquerda. O que tem que ser colocado em foco é que cometeu um crime. E quando as instituições do alto patamar da justiça do Brasil, elas relativizam isso, perde toda a segurança jurídica. E o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo. É o que está explícito aí. Não vai haver persecução penal para o caso. Sim. O caso não vai subir para o STF. E aí vai ficar por isso mesmo. E já era. É isso que está acontecendo. E agora ele vai voltar na ativa, se sentindo mais poderoso ainda, e ou vai intocável. continuar que ele dá lá na Câmara, lá, né? Direto. Ou intocável. Simplesmente ou intocável. Deputado federal André Janones, o intocável. Pode colocar até de título aí no vídeo. E corre o risco até mesmo de um outro deputado que tocar nesse assunto que nós estamos falando aqui, ser processado por falar desse assunto e deixá-lo incomodado ou deixá-lo desconfortável. É mais fácil alguém que jogar isso na cara dele lá no Congresso, ser condenado por isso, do que ele, né? De que isso seja levado adiante por algum outro processo que tire ele do cargo de representante da população brasileira e de Minas Gerais, principalmente, né? Continuar lá é um escárnio, né? É um insulto, uma coisa que eu não esperava. Infelizmente, eu tenho que corrigir o que eu estou dizendo. Eu já não espero mais nada. Nada me surpreende mais nesse país. André Janones é o exemplo claro de que a justiça está aparelhada e ela decide não de acordo com o ato que foi cometido, senão de acordo com quem cometeu esse ato. Vamos ver quem é primeiro. E como você disse, uma hora que era para isso ser julgado, debatido, ser ouvido dos lados, eles não fizeram nada, ficaram discutindo ideologias de esquerda e de direita. Mas agora que tiveram aí, ficaram meio sem saída, o que coloca ele? Deixa ele de deputado, não vai correr risco nenhum, só pagar... Por exemplo, vamos supor que eu tivesse cometido um furto, por exemplo, no mercado próximo aqui. E só eu devolver o produto do furto me salvaria de preso? Claro que não, né?
Por que que André Janones não precisa ser condenado pelo crime que ele cometeu? É isso que realmente revolta. E para a gente conduzir aqui nós estamos aí há 18 minutos, para a gente conduzir aqui para o final, eu deixo a palavra contigo, agradeço muito, Fabrício, por mais uma vez você estar aqui com a gente, sempre trazendo essas informações, uma pessoa que foi assessor de André Janones, e que, não que isso seja motivo de orgulho, mas pelo menos é motivo de nós termos agora alguém que viveu lá dentro e que viu tudo acontecer, né? E que é testemunha presencial, né? E que teve a coragem de enfrentar o sistema, correr riscos, ainda tem mais essa, correr riscos e entregar para o Brasil e para a justiça a corrupção, ou as rachadinhas que estavam sendo cometidas num ambiente ali que agora não acontece mais nada, porque ele virou de esquerda, né? Ele virou do lado do governo, não acontece mais nada. Então, eu deixo contigo as palavras finais aí e fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, e você sempre vai ser muito bem-vindo para nos auxiliar aqui com as informações que nós trazemos para a população através da revista Imagem, aquilo que a TV, muitas vezes, esconde debaixo do tapete. Só mostra nas linhas pequenas embaixo, né? E nós trazemos aqui, explicitamos aquilo que muita gente não quer nem escutar. Vamos lá. Geraldo, primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer você pela oportunidade de vir cá e trazer esses devidos esclarecimentos. Até uma forma de eu estar assim, expondo a situação podre que é esse caso, que é repulsivo, porque assim, o que mais me revolta é saber que eu ajudei a colocar esse cara no poder e ele hoje se tornar o que há de pior na política do nosso país. Queria ressaltar que ainda a situação dele ainda reverbera, principalmente na cidade de Tuiutaba, porque com esse dinheiro da corrupção que ele arrecadou, né, e foi muito mais do que ele está pagando agora, ele ajudou na campanha da atual prefeita aqui da cidade, na campanha, na reeleição. A cidade de Tuiutaba, hoje, ela vive uma situação delicada, onde, infelizmente, empresas da cidade estão indo embora por falta de gestão. A cidade ela vive numa situação de queda livre no índice de desenvolvimento humano, né, no IDH. Ela vê, principalmente, a prefeita teve que fazer campanha para as pessoas de certa forma, darem entrevista, pesquisa no IBGE para aparecerem no IBGE, para não perder recursos mandados pelo governo federal, porque muitas pessoas estão indo embora de Itiutaba, e a gente sabe muito bem por quê, porque a cidade praticamente não tem desenvolvimento econômico, não tem desenvolvimento industrial, e quem se coloca contra eles aqui na cidade são perseguidos, né? São perseguidos. Eu, infelizmente, tive que sair por dizer a verdade, por expor a verdade, por me levantar contra o sistema. Eu tive que sair da minha cidade. Não, infelizmente, não estou em Tuiutaba mais, para procurar trabalho, para procurar emprego, para, de certa forma, sair de lá para poder sustentar a minha família. Porque qualquer lugar que eu procurava emprego em Tuiutaba, eu era barrado por eles saberem o que eu fiz. E hoje eu quero falar para você, Geraldo, que infelizmente não só perdeu foi a justiça brasileira em dar um mau exemplo, mas quem perdeu também foi o cidadão de bem, foi o trabalhador que levanta todo dia de manhã cedo e é honesto e às vezes, infelizmente, vive em um sistema de escravidão que, infelizmente, ele é obrigado a viver de um salário mínimo, mas mesmo assim ele se mantém limpo, se mantém honesto. A maioria dos brasileiros são assim. E a gente vê que, às vezes, aquele que é o mais honesto, aquele que é o trabalhador, ele não é valorizado nesse país. Mas, pela justiça, hoje, exposta para uns, né? Porque depende de quem cometeu o crime hoje em dia, a justiça ela não é cega, né? Nesses casos, está sendo mostrado aí agora. A gente vê que o crime compensa, dependendo do lado que você apoia. E eu posso dizer que quem perdeu também
foi a população brasileira, de às vezes ter que se permitir ter que pagar, através dos seus impostos, o salário de um criminoso. Infelizmente. Infelizmente. E nós, mais uma vez, agradecemos pela sua participação. Reconhecemos a importância, porque poucos assessores de outros criminosos fazem o que Fabrício Ferreira sempre fez após enxergar a podridão dentro de um gabinete. Ele tomou providência, não se calou, enfrentou o sistema, foi perseguido, teve que sair da cidade dele por um período. Eu lembro que o Fabrício morava numa cidade, mas não revelava para ninguém onde estava, com medo de perseguição. Esse é o Brasil. Você ainda está em uma cidade sem revelar onde você está? Ainda estou longe ainda. Está longe e não comenta onde está, não fala nada, ou seja, vive como um fugitivo, né, de algo bom que ele fez, enquanto alguém fez algo ruim, está aí e agora vai cuspir muito no rosto de qualquer pessoa que se levantar contra esse regime que hoje está no poder aí no Brasil. Obrigado. Valeu, Geraldo. Valeu. Um abraço.